Bom dia a todos e a todas. Nono ano, são 9 horas e 1 minuto, dia 6 de outubro de 2020. Eu estou iniciando nossa gravação, tá? Para a nossa aula de hoje. Prazer em revê-los, bem-vindos. Vamos lá, tá chegando um galerão aqui, vamos abrir para eles aqui. O objetivo da nossa aula de hoje é continuar os conteúdos do capítulo 10 da apostila 4 que a gente iniciou ontem, né? Bom dia, Maria Eduarda, também. Olha só, ontem a gente começou por regionalização no continente asiático. Hoje a gente continua com outros tópicos aí em relação ao continente asiático. Tá? A gente está priorizando nessa primeira parte o continente asiático, tá bom? Só recapitulando alguns tópicos de ontem, regionalizar é dividir o território, né, em regiões. Isso nós falamos que a importância da regionalização de territórios para organizar, melhor administrar. Vimos as principais regiões asiáticas, né, de acordo com os critérios de localização geográfica. Lembrando sempre que o uso de termos técnicos em geografia para a gente identificar um território, como, por exemplo, setentrional norte, meridional sul, oriental leste, ocidental oeste. Esses termos são muito assim importantes, tá? Principalmente quem está saindo, migrando para o ensino médio, né? Entra numa outra forma de cobrança de usos técnicos, né, de termologia, né, em tópicos que a gente estuda aí, beleza, gente? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente vai começar a continuar também, né, lógico, no continente asiático, conforme eu falei, e vamos observar algumas questões socioeconômicas aí. É o continente mais populoso do mundo, isso a gente já sabe. Só aqui, dois países, Índia e China, eles correspondem a quase 30% de toda a população mundial. China hoje ultrapassou 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e a Índia já está ultrapassando a 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Vamos botar aí mais ou menos 2 bilhões e meio de pessoas vivendo em dois territórios, né? Imagine que o mundo hoje um pouco mais de 7 bilhões e meio de habitantes, então 1/3 da população vivendo aí nesses dois países. É uma coisa assim impressionante, né? O total de pessoas que vivem na China e na Índia. Fora em outros territórios que são muito populosos. A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo. Ó. Nós temos o Japão, outro país com grande população. A Rússia também, né, quase 150 milhões de pessoas. Então nós temos o continente mais populoso, o maior em extensão territorial. Então nós temos aqui um continente a ser estudado. Possui também uma das maiores taxas de natalidade do mundo, né? Natalidade é número médio de nascimentos dentro de um grupo de uma determinada população. Tem um elevado crescimento demográfico ainda e problemas a serem resolvidos. Um dos graves problemas dos principais países asiáticos, na maioria dos países asiáticos, infelizmente, são as desigualdades sociais, tanto no uso na área de educação, na área da economia, na área da saúde. Então, nós temos graves problemas ali. Além disso, nós temos países com indicadores socioeconômicos positivos, que infelizmente são a maioria deles, Japão, Israel, que são exemplos, a Coreia do Sul, os tigres asiáticos, né, que têm um padrão socioeconômico, quando comparado à maioria dos países asiáticos, melhor, mais elevado. Temos grandes aglomerados urbanos, se tem muitas pessoas elas vivem nas cidades, mas o continente asiático ainda nós temos um equilíbrio entre pessoas vivendo na zona rural e na zona urbana. Olha o Japão, o Tóquio, que é um grande centro urbano, um dos maiores do mundo, tá? Pequim na China, Mumbai, Calcutá na Índia,
Seul, que é a capital da Coreia do Sul, né, gente? Então nós temos ali grandes aglomerados urbanos. A gente já até viu isso na apostila 2 ou 3, foi 3, no início da 3. E repare aqui a distribuição de 48 países aqui, alguns deles são novos. Vocês sabem identificar aqui o país mais novo do continente asiático e um dos mais novos a receberem uma independência foi no início do século XXI. Ele fica no Sudeste Asiático, um país que se desmembrou da Indonésia. Quem lembra o nome desse país? Vamos lá. Vamos ver se alguém responde. Ó, ele está bem pertinho da Indonésia. Já pertenceu ao território da Indonésia. Lembrando que a Indonésia é um país da Insulíndia, tem mais de 17 mil ilhas. E uma parte dessa ilha aqui, ó, essa rosinha aqui, ó, ela conseguiu a independência do restante desse país. E o nome aqui em inglês está em Timor-Leste, West Timor, né? Ou Timor-Leste, é um país asiático mais novo a conquistar a soberania política, ou seja, a sua independência, tá, gente? Vocês sabiam que esse país aqui já teve a colonização portuguesa aqui? Parte da população ainda mantém traços com a língua portuguesa. A maior parte não se fala mais o português, mas ainda nós temos áreas ali, locais que se falam português no Timor-Leste, tá, gente? Essa colônia já pertenceu a Portugal lá no século XVI, né? Depois a Indonésia incorporou seu território e no início do século XXI essa população conquistou a independência da Indonésia. A Indonésia, todo esse território aqui manchado de ilhas, arquipélagos, ó, um pedacinho dela foi desmembrado do seu território, tá? Não é muito comum nós notarmos hoje independências de países, mas ainda tem alguns territórios que questionam, por exemplo, Tibete, Hong Kong, Taiwan, né? Nós temos a Palestina, que quer seu território reconhecido pela ONU, ainda não é reconhecido por questões políticas com Israel. Nós temos ali a Chechênia na Rússia, que quer independência, várias áreas hoje que buscam autonomias políticas. A Caxemira, disputada pela Índia, Paquistão e China, né? Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui, tá? Qualquer coisa vocês vão me chamando aí. Beleza. Vocês lembram quando vocês já estudaram sobre o Índice de Desenvolvimento Humano? O que vocês lembram sobre esse indicador socioeconômico? O Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador socioeconômico, indica, através de alguns critérios, o desenvolvimento, o avanço social e econômico da população de vários territórios do mundo. O que vocês lembram, mais ou menos, sobre IDH? Fala aí alguma coisa para mim, para ver se vocês estão bem antenados nisso aí. Vamos lá. Quem começa? Índice de Desenvolvimento Humano. Tem que ser perto de 0? Lara, é uma pontuação, tá, Lara? De 0 a 1. Por exemplo, eu vou dar uma prova para os nonos anos. Essa prova vai valer de 0 a 1. Então, eu estou dando uma pontuação. O Programa Nacional de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas é a ONU que avalia, através de um critério, assim, Maria Eduarda Santos, o que você lembra sobre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano? Entendeu agora, Maria? Expectativa de vida, estrutura, isso aí. Luana, beleza. São indicadores que avaliam as condições sociais e econômicas de uma determinada população. E deixa eu ver quem falou da pontuação de 0 aqui. Foi Lara. Lara, olha só, imagine eu aplicando uma prova para vocês, avaliando vocês. Eu vou avaliar 3 critérios, 3 conteúdos. Expectativa de vida, que está relacionada à saúde, renda, o PIB per capita ou renda per capita,
E educação, que é o nível de escolaridade. Esses seriam os conteúdos a serem avaliados. Essa prova vale de 0 a 1. Então, eu sou o avaliador, eu vou ver como vocês estão nesses 3 critérios. E os países são avaliados pela ONU nesses 3 critérios. Tá? E o que acontece? Nessa pontuação de 0 a 1, quanto mais próximo a 0, piores são as condições de desenvolvimento humano, ou seja, a nota é baixa. E, ao contrário, mais próximo a 1, melhores são as condições socioeconômicas dessa população. Então, o que vocês têm que entender? A ONU, que avalia o índice de desenvolvimento humano nos países, é uma avaliação anual, ou ocorre de 5 anos, 2 anos, e ela avalia 3 indicadores principais: saúde, educação e renda. E esses 3 indicadores, eles são essenciais para o desenvolvimento humano de qualquer população do mundo, né? Se você tem uma boa ou ruim renda, você vive bem ou mal. Se você tem um bom acesso ou um mau acesso à educação, você tem um péssimo avanço educacional. E aí vai, ou um ótimo avanço. Então, essa avaliação, ela é classificada em 4 pontos, tá? Aqui tem a classificação delas, ó. Repare, olha aqui primeiro os critérios. Educação, nível de escolaridade. O que é o nível de escolaridade? Qual o tempo médio de estudo de uma determinada população? Desde aquela população que frequentou o ensino básico, ou os analfabetos, soma-se, tira-se uma estimativa e tem a média de tempo de estudo ou de escolaridade de uma determinada população. Quanto maior for o médio ou nível de escolaridade, melhores serão as condições avaliadas no IDH em educação. A renda ou PIB per capita. O que é a renda per capita? Quem lembra para falar para mim? Per capita significa por cabeça, por habitante. Alguém lembra como se calcula uma renda média ou uma renda per capita de uma população? Vamos ver se alguém responde para mim. Vou beber uma água enquanto isso, hein? Então vamos lá. É uma renda média anual por habitante. É uma renda mascarada. Sabe por quê? O número de pessoas dividido por território? Não, Arthur. Aí você vai calcular a densidade demográfica, tá? Você está confundindo, Arthur Carmo, com renda per capita. Eu entendi o que você pensou aí, foi da densidade demográfica, bem lembrado, mas não é isso, Arthur. A renda per capita, a renda média anual por habitante. Como é que você vai saber quanto um habitante de um determinado local ganha por ano? Você tem que saber o PIB do país, quanto ele arrecadou durante um ano, né? O Brasil arrecadou 4 trilhões de reais. Vamos botar um número assim aproximado. A população brasileira é de mais ou menos 200 milhões de habitantes. Então, nós vamos dividir o PIB, 4 trilhões, por 200 milhões, que é o número de habitantes. Então, nós vamos ter uma renda per capita de mais ou menos 20 mil reais por ano. É uma renda mascarada, porque aí você tem toda a população brasileira. Nem toda a população brasileira trabalha ou tem a mesma renda, mas você tira o nível de desenvolvimento econômico de uma região. Então, é a renda per capita. Você pega o que o país arrecada por ano, divide pelo número total de sua população. Tá? E a saúde é a longevidade, a média de esperança de vida de uma determinada população. Se a população vive em média mais, ela tem uma vida melhor. Então, esses 3 critérios são avaliados no IDH. E repare como é dividida as notas. Notas elevadíssimas, notas altas, notas médias, notas baixas e notas muito baixas. Então, é uma divisão por nota. Aquele país que recebe uma nota entre 0 e 0,499, ele tem um IDH
muito baixo. Se você observar aqui no mapa, algum país da, da Ásia tem uma nota muito baixa, ó, o Afeganistão, o Paquistão, olha pela legenda e a gente vai ver. O IDH deles aqui muito baixo, tá vendo? Se ele tem um IDH baixo entre 500 e 599, nós temos aqui também na Ásia alguns países aqui que têm um IDH baixo. O IDH médio entre 0,600 a 0,699, 0,700 a 0,799. E o IDH muito alto é aquele que vai de 0,800 até 1. Nenhum país do mundo hoje tirou 0 e nem tirou 1. Por que isso? Alguém poderia me explicar? Porque nenhum país da África, da Ásia, da América Latina tem 0 totalmente. Porque é uma pontuação muito extrema, né? Se você tem uma pontuação 0, você não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso à renda. Então, nenhum país do mundo tem isso, não é, gente? Então, eles, notas abaixo de 0,44,99, elas estão em países muito pobres da Ásia, principalmente da África. Aqui não tem os países africanos, mas os IDHs mais baixos do mundo estão no continente africano, em alguns países da Ásia, tá? Repare agora as notas muito altas. Olha o Japão, né? Olha, Israel não dá para a gente ver aqui, não dá para ver o Israel daqui, mas ele tem aqui, ó, Israel. Ó, Israel, Japão e quem mais? Coreia do Sul. São os 3 maiores IDHs da Ásia. Aí, é só porque eles são mais economicamente desenvolvidos? Não, porque a educação lá é avançada, a saúde é avançada, a renda é melhor distribuída. Então, olha só, quanto mais próximo a um, melhores são esses indicadores que são avaliados no IDH. E vice-versa. Quanto menos investimentos nós temos em educação, saúde, renda, nós temos os IDHs mais baixos. Repare um território que eu não falei ainda, estou guardando para falar para vocês aqui. Ó. Olha a China como tem um IDH alto, mas de médio para alto. A China é a segunda maior potência econômica do mundo. Mas quando vem as questões sociais envolvendo, olha como ela cai muito. Está vendo? Porque o IDH não pode ser levado em consideração só a economia. A China, economicamente, é mais forte do que o Japão, mais forte do que a Coreia, mais forte do que Israel. Porém, quando chega nas questões sociais, ela cai muito. Por isso que a China é ainda um país emergente. Ela é avançada economicamente, mas a área social, relacionando principalmente educação e saúde, ela tem alguns atrasos ainda. O Japão ele tem um equilíbrio maior, Coreia também, Israel também. Então, jamais, isso é para vocês observarem que vocês não podem classificar um país desenvolvido somente pela sua economia. Tá vendo como eu falo muito da China com vocês? Porque numa prova vocês podem assim, se complicar. Pô, a China é a segunda maior economia, tem o maior IDH também na Ásia. Não tem. Os Estados Unidos têm o maior IDH do mundo? Não. Sabe qual é o maior IDH do mundo? Um país europeu, a Noruega. A educação, saúde, a distribuição de renda lá é muito melhor do que nos Estados Unidos. Muito mais ainda do que na China. E a Noruega não é a maior economia do mundo. Ela está entre as 20 maiores economias do mundo. Economia não determina somente a economia. A economia é um fator importante, mas não é determinante para você classificar um país como desenvolvido ou subdesenvolvido. Tá? O exemplo aqui está a China. Olha a classificação da China onde está. Olha a classificação do Japão, Coreia do Sul, Israel, como é que está. Né? A economia chinesa é muito mais forte do que esses 3 países, porém,
as questões sociais que envolvem saúde, educação principalmente, não tem um avanço igual a esses países aí. Entenderam, gente? Então, perguntando para vocês, quem responde para mim? Quais são os 3 principais indicadores avaliados no IDH? Só o nome deles. Quem responde para mim? Quais são os 3 indicadores avaliados no IDH? Isso, Isabelle, educação, renda e saúde. Muito bem, querida. Isso aí, ó. Olha lá, ó, educação através do nível de escolaridade. Por exemplo, a população brasileira tem uma média, um nível de escolaridade de 8 anos. A da Noruega, 12. Então, onde o avanço é maior na educação? Onde tem uma média de escolaridade maior, na Noruega. Renda. A renda per capita, por exemplo, a média de rendimento anual de uma determinada população. Pega o PIB, divide pela população. Quanto maior for, melhor vai ser distribuída essa renda. Tá? E saúde, levando em consideração principalmente a longevidade ou a expectativa de vida. Como é que se classifica o IDH de um país? Qual a pontuação? Quem responde? Dei uma prova para vocês, valendo a quanto? De 0 até? Eu fiquei no vácuo, hein? Caraca. Isso, Igor. 0 a 1. Vamos lá, Igor. Se eu tirei 0,3 na sua prova, eu tenho uma nota baixa, média ou alta? Vamos lá? 0,3, baixa, né? Quanto mais próximo de 0, pior é o IDH e vice-versa. Quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH. Vocês sabem qual é a maior nota tirada até hoje por um país? Esse país se chama Noruega. Olha a maior nota de um IDH registrado até hoje. Eu vou anotar aqui para vocês e reparem no chat aqui, ó. Essa foi a maior nota até hoje tirada por um país. E esse país se chama Noruega, lá no norte da Europa. Tá? Ninguém tirou um, por quê? É quase que impossível, eu não vou falar a palavra extrema, você ter o mesmo nível de renda, o mesmo nível de educação, saúde, acesso em um determinado território, mas você pode ter uma aproximação. A Noruega é um exemplo a ser seguido. O IDH do Brasil é mais ou menos isso aqui, ó. Nós estamos hoje nessa colocação aqui, ó. Tá? Esse aqui é Brasil. Infelizmente, nós estamos no 75º lugar no IDH no mundo. Então, vamos melhorar esse negócio aí, né? Beleza? Pergunta sobre IDH, dúvida, questão boa para IFES, hein? Vamos lá, hein? Alguma dúvida aí? Posso avançar? Vamos lá. Agora tem um Gini, coeficiente Gini. Ó, eu já venho confundir a cabeça de vocês, né? Eu falei do IDH, agora eu vou para o Gini. Coeficiente Gini é um coeficiente que também vai medir, não como o IDH, 3 critérios, mas um critério, o índice de desigualdade socioeconômica e concentração de renda. O que é concentração de renda? Qual a porcentagem de mais ricos e mais pobres? Quem ganha mais, quem ganha menos? Quanto mais equilibrado for, melhor é o coeficiente de Gini desse lugar.
Ao contrário que é o IDH, o coeficiente Gini, ele também tem uma pontuação de 0 a 1. Alguns países botam de 0 a 100, tá vendo? Igual aqui está em espanhol aqui, ó. Coeficiente de Gini, igualdade econômica total, 0. Ninguém consegue ter uma igualdade total. E desigualdade total, 100. Então, vou botar uma pontuação de 0 a 1, é um índice de desigualdade socioeconômica. Porém, ao contrário do IDH, quanto mais próximo chega a 0, melhor é o coeficiente de Gini, porque as desigualdades socioeconômicas são menores. Quanto mais próximo de 1 chega, piores são as desigualdades. Então, o que difere o coeficiente de Gini do IDH? A pontuação. No IDH de 0 a 1, quanto mais próximo a 1, positivo. No Gini não, quanto mais próximo a 1, negativo. Olha aqui os países africanos, como está passando de 0,5 da metade. Veja como piora a situação. Olha quanto mais clarinho, amarelinho. Olha a Noruega, aquele país que eu falei que tem o maior IDH do mundo. É esse país aqui, ó. Ó, tá vendo a Noruega aqui, a Suécia aqui, a Noruega. Olha os países nórdicos, como tem um IDH, um coeficiente de Gini bem próximo a 0. Então isso é positivo, é o inverso do IDH. Olha o marrom aqui na África, no continente africano, vermelho, uma cor mais forte. Olha como isso aqui é negativo. Olha nosso país no Brasil, como nós somos um país de desigualdades sociais e econômicas extremas. A gente está acima de 0,5. Isso não é bom. Compare aqui na América do Sul, na América Latina, nós temos o pior coeficiente Gini registrado dentre os países avaliados. Aqueles que estão em cinza não têm fonte passada para o indicador. Não sabemos como está aqui. Aqui é a Venezuela e as Guianas. A Venezuela deve estar numa proximidade com o Brasil aqui. Infelizmente, somos o país mais rico da América Latina, do México para baixo, porém nós somos o mais desigual do continente americano. Olha aqui os patamares aqui do continente asiático, China, Índia, o Japão, não sei por que não forneceram dado. Olha a Coreia do Sul como está baixo aqui, ó. Ó, Coreia do Sul, esse aqui. Repare como a maioria do continente asiático está nessas duas cores aqui. Algumas aqui no amarelo, que é positivo, tá? Alguns não foram avaliados. Coreia do Norte, Japão, não sei porquê. E aqui nós temos o Laos, Camboja, tá? Alguns dados não foram revelados, mas a gente percebe que quanto melhor o IDH, melhor também é o coeficiente Gini, ó. Tá vendo? A China, nem tanto, né? Ah, mas a China está menos de 5, sim. Mas ainda tem uma desigualdade muito grande ainda lá nesse território. Beleza, gente? Diferença entre coeficientes de Gini e IDH. O coeficiente de Gini, ele mede as desigualdades e a concentração de renda de uma população. O IDH avalia educação, saúde e renda. O IDH, quanto mais próximo a 1, positivo. O Gini, quanto mais próximo a 1, negativo. Tá? Então, levando esses dois coeficientes aí para estudar, hein? Beleza? Pergunta para mim? Deixa eu beber uma água aqui enquanto eu vejo se tem pergunta. Deixa eu ver aqui. Professor, o trabalho positivo não está abrindo o aplicativo ou site. Fala que dá erro e não conecta ao servidor. Mas quando ele voltar a funcionar, eu te envio. Beleza, Luísa, tranquilo. Tá? O positivo realmente essa semana tá terrível, não é só para vocês não. Nós professores também estamos penando, tá? Mas a escola já relatou isso lá pro positivo, eles estão ajeitando lá, tá bom?
Beleza? Qualquer coisa você manda um recado lá no privado para mim na mensagem, beleza? Tá, Luísa? Mas essa semana estava horrível mesmo. Para nós professores também está muito difícil a gente trabalhar lá, mas eles estão ajeitando lá, segundo eles, tá? Vamos lá, galera. Tô avançando, hein? Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Deixa eu ver se tem muita coisa. Eu vou deixar para a próxima aula, tá, gente? Essa questão de diversidade étnica e tudo, hoje eu pego essas questões. Keila, eles falaram que estava ajeitando desde o mês passado. É, Maria Eduarda, tá complicado mesmo. Mas olha só, Keila, Maria Eduarda, Luísa, vocês, se tiverem problema até o prazo, vocês me mandam uma mensagem, tá? Tem muita gente logando, tá uma correria só, né? Então muitos alunos que estão fazendo atividade e às vezes trava mesmo. Concordo com a Maria Eduarda. Hein? Qualquer coisa vocês me deixem a par de tudo aí, tá bom? Lembrando vocês, galera, nonos anos, quem precisa fazer uma complementação de recuperação, a atividade está postada lá no Positivo, de 5 até o dia 7 amanhã, tá? Tem uma atividade na trilha educacional, no portal Positivo, desculpa, né? É o da apostila 3, Geopolítica, lá na unidade 9, vocês vão responder 5 perguntas, são objetivas, tá? Marcar X. E vão enviar para mim, beleza? E também eu prorroguei aquele prazo até, se não me engano, dia 8, de quem não fez a primeira atividade do terceiro trimestre. Beleza, gente? Então, muito atento, qualquer problema, vocês mandam mensagem para mim, me avise que eu vou entrar em contato com a escola, beleza? Eu vou encerrar a gravação aqui e vou